ficou sem um inário. Arruma para mim um inário. Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Todos de pé, por favor. Vamos iniciar esse santo culto a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos cantar o hino 112, 112. Glória a Deus, louvado seja Deus. Se ele pega lá para você lá. Não sei o que aconteceu. Glória a Jesus, louvado seja Deus. Amigo sincero é Cristo Senhor, amor sem eu merecer, sublime apreço tamanho favor, Jesus dispensou ao meu ser, só Cristo Jesus é amigo leal, por graça Ele nos amou. A cruz consumou salvação eternal, a Deus Ele nos adotou, a Deus Ele nos adotou. Ninguém merecia real salvação, foi quando o bom Redentor a todos amou sem qualquer distinção, sublime foi o seu amor. Só Cristo Jesus é amigo leal, por graça Ele nos amou. Na cruz consumou salvação eternal, a Deus Ele nos adotou, a Deus Ele nos adotou. Quem pôde com tanto desvelo amar, como Cristo amou, nosso Senhor, o amigo sem par, a morte de cruz aceitou. Só Cristo Jesus é amigo leal, por graça Ele nos amou. Na cruz consumou salvação eternal, a Deus Ele nos adotou, a Deus Ele nos adotou. Glória a Jesus, glória ao nosso Deus. Pode sentar-se, irmãos. A Irmandade deve se lembrar sempre e considerar, irmãos, que por mais que isso já faça parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, e até acaba por se tornar uma rotina mesmo estar na igreja, né? A gente congrega tantos anos, mas deve ser despertado em nós esse sentimento de que cada culto é único, é especial. Os irmãos, parem para pensar só. Imagina a grandeza de Deus, que nós não podemos mensurar para a Irmandade, dizer como é, qual é o tamanho da força de Deus. Não tem como mensurar, dizer ele é tamanho X ou Y. Sabemos da grandeza de Deus, que é maravilhoso, cheio de graça.
esse ser, com essa força que ninguém conhece ela na sua totalidade, ninguém pode medir, ele se desprende da sua glória, diz a palavra. Ele abre mão da sua glória lá em cima e envia o seu Espírito para visitar o nosso coração, irmãos. Nada que fizermos, absolutamente nada, é capaz de retribuir essa graça, esse amor, essa misericórdia. É por isso que é a graça de Deus, é favor sem merecimento nenhum, de graça, como o próprio nome diz. Então, essa manhã, irmãos, vamos glorificar a Deus, porque nós estamos aqui na presença do Senhor. E o Senhor quer visitar a nossa alma. Imagina você, com uma excelente intenção com alguma pessoa, vai dar a ela, por exemplo, um presente que você se sacrificou para comprar, ou para, enfim, adquirir, para doar, e aquela pessoa tratar com desdém, falar, tá bom, eu nem queria mesmo. É esse sentimento que nós temos que tomar cuidado para não passar para o nosso Deus. Ou seja, estar na sua casa em comunhão, dando glória a Deus, dizendo, Senhor, eu me sinto honrado pela Tua presença aqui no meu coração. E eu quero, Senhor, ser digno de sentir a Tua presença. Irmão, clamo, Senhor, e peça a Deus para encher a tua alma de fé, de virtude, de graça. E aquilo que você precisa, que parece para você difícil, o Senhor tem nas suas mãos para te dar, irmão. Mas clama, Deus sabe da necessidade de cada um que entrou aqui. Mas o Senhor também sabe aquilo que Ele tem para fazer na nossa vida. Confie em Deus, você não sabe o que está por vir, mas o Senhor diz para todos nós essa manhã, eis que eu faço novas todas as coisas na tua vida. Vamos cantar o hino 131, 131. Glória a Jesus. Vai precisar trocar de nário, irmão Saulo? Quer em mim? O indó vai? O indó vai bem? Se precisar, tem lá. Glória a Deus. Vós que procurais a água que dá vida, vinde a Cristo, fonte do perdão, por amor e pela graça infinita, de Jesus recebereis a salvação. Vinde a Cristo, vinde a Cristo, sem demora receber a salvação. Só em Cristo, só em Cristo, vós encontrareis a fonte do perdão. Canta, igreja, coragem. Água viva que transforma e que salva, essa fonte vós encontrareis, se somente entregarem sua alma, saciado por Jesus, então sereis. Vinde a Cristo, vinde a Cristo, agora receber a salvação. Vós encontrareis a fonte do perdão. Isso é manancial que purifica e que limpa todo o coração. Os pecados Ele apaga e justifica, ensina a viver em retidão. Vinde a Cristo, vinde a Cristo, sem demora receber a salvação. Só em Cristo, só em Cristo,
Deus, louvado seja Deus. E nós vamos louvar a Deus com o cântico 154, para nós orarmos ao Senhor. 154. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. O Senhor Jesus te chama para te regenerar. Ouve a voz de quem te ama e deseja te salvar. Venha a Cristo, Rei da Glória, entrega teu coração. Só assim terás vitória, gloriosa salvação. Não desprezes o chamado, és Jesus o Redentor. Abandonas ao pecado, aceitando o Salvador. Venha a Cristo, Rei da Glória, entrega teu coração. Só assim terás vitória, gloriosa salvação. Não mais fiques duvidoso, venha a Cristo sem pagar. Pois quer dar-te o repouso para sempre em seu lar. Venha a Cristo, Rei da Glória, entrega teu coração. Só assim terás vitória, gloriosa. Glória a Deus, glória a Jesus. Vamos, irmãos, orar a Deus agora nesse momento. Vamos apresentar ao Senhor os pedidos de oração por enfermidades, também por tribulações, causas, viagens, acidentados, famílias e os testemunhados que estão rogando as nossas orações. Também o irmão Abimael, que é tio da irmã Kátia, está internado na UTI com Covid, também está entubado com 70% do pulmão ou dos pulmões comprometidos. Ele tem cardiopatia, tem algum problema no coração, então o que também agrava o problema nos pulmões, porque dá insuficiência respiratória, né? Insuficiência cardíaca também. Mas nós cremos no poder da oração da igreja, da Irmandade, que o Senhor é maravilhoso, pode fazer uma obra na vida dele, colocar em liberdade. O Senhor disse para a irmã de Lázaro: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, nosso Deus tem poder que nós não imaginamos. O Senhor cura, o Senhor salva. No ano de 94, nós fazíamos comum congregação no bairro do Limão, no tempo da CCB, que é naquela igreja que agora vem a ser nossa. E meu pai teve câncer, um câncer muito agressivo, então, há 20 e tantos anos atrás, as coisas eram mais difíceis ainda, né? E nós fomos congregar na congregação do Imirim, e Deus
permitiu do irmão Messias, que é o ancião de lá, ungir meu pai. E ele tinha que fazer, se eu não me engano, 9 ciclos de quimioterapia. E Deus encheu aquele irmão de fé. Meu pai estava no 4º ciclo, ou 5º. Eu me lembro que ele falou assim, irmão, na hora da unção, com as mãos na cabeça do meu pai, ele disse, irmão, é mais um só. Mais um só. E nós cremos naquela profecia. Meu pai tinha acabado de fazer esse penúltimo ciclo, fez o último, fez o próximo, e marcou o retorno, porque tem que esperar um tempo e depois fazer de novo. Quando voltamos no Hospital das Clínicas, o doutor Alberto, que era o médico dele, falou, olha, saíram os resultados dos seus exames, você está dispensado da quimioterapia, o câncer acabou. Isso faz 26 anos já. Creia, irmão, o teu Deus pode tudo. Meu pai é mais magro que eu, tem mais saúde que eu. Nada, pesca, anda para todo lado, anda de bicicleta, tem 63 anos, cheio de saúde, e o nosso Deus é Deus de milagres. Se você veio buscar de Deus alguma coisa, você veio no lugar certo, na presença de Deus. Vamos crer, irmão, que o Senhor está cuidando de todos nós, e tem a sua obra maravilhosa para fazer na nossa vida, porque o Senhor é aquele, irmão, que põe no nosso coração a fé, uma fé inabalável. Eu não sei porquê, Deus sabe, certamente para acrescentar a fé da Irmandade. Alguns anos atrás, isso deve ter uns 20 anos atrás, nós fomos num bairro lá na cidade de Ubatuba, para a Irmandade orar com fé essa manhã, chamado Caçandoca, é uma praia linda lá, fazem até filmagem, e ainda moram alguns nossos irmãos lá, caiçaras, nascido e criado lá, e a nossa irmã Maria, a gente chamava ela carinhosamente de Irmã Maria Preta, é assim que ela é conhecida, por motivos óbvios. E era muito crente essa mulher, ainda é. E ela então plantava no terreiro da casa, tinha muita bananeira, e lá na praia tem uma cobra chamada urutu cruzeiro. Ela é muito perigosa, ela não é uma cobra grande, mas ela é muito venenosa. E a irmã limpando as cascas da banana no chão, e ela, por causa do calor, se esconde embaixo das folhas para ficar mais fresquinho. E a urutu mordeu a perna direita dela, deu um bote, machucou muito a irmã. Quando nós fomos visitá-la, tinha um buraco grande na perna dela que você enxergava o osso. E aquele veneno, ela ia morrer em casa, irmão, porque eles não vão no médico, no meio do mato que eles moram, sangrava pelos olhos, sangrava pela boca, pelo nariz, pelos ouvidos. Uma coisa terrível de ver, irmão. E eu me lembro que estava junto com a minha avó, e a saudosa irmã Luísa, aliás, as duas, a esposa do cooperador, minha avó, as duas Deus já levou, e minha avó falou, só tem você aqui de irmão, você que vai abrir oração. Falei, vó, mas eu tenho medo, eu nunca fiz. Ela falou, não, eu vou ajoelhar atrás de você e vou te ensinando. Você vai falando, eu vou falando, você vai repetindo. Então tá bom. Fala, Deus seja louvado, falei, vamos orar em nome do Senhor Jesus. Falei, ajoelhamos, e ela foi ditando a oração para mim e eu fui orando. Ela foi ditando e eu fui falando, né? Mas um dado momento, a presença de Deus entrou naquela casinha, irmão, aquela casa simples. E eu me lembro de bater assim na minha avó, falou, pode deixar que o dono da festa já chegou por aqui, glória a Deus. E continuei orando, e oramos com fé, irmão, e aquela irmã pulava na cama com a virtude da oração, dando glória a Deus, falando em língua, e o Senhor prometeu coisas maravilhosas aquela tarde. Fomos embora. No outro final de semana nós voltamos para visitar, não achamos ela na casa. Meu Deus, o que será que aconteceu com a irmã Maria? Descemos na beira da praia, lá longe, perto da costeira, ela vinha com uma travessa de camarão e espetinho na cabeça, que ela vendia para os turistas, cantando o hino, na beira da praia com aquele saião dela, cheia de saúde, e o nome de Deus está sendo glorificado, irmão. O Senhor tem obra para fazer essa manhã aqui junto de nós. O Senhor quer despertar a fé da sua igreja, dá glória a Deus, irmão. Faz valer a pena você ter vindo aqui essa manhã, e pega a tua bênção no nome do Senhor Jesus, e ora a Deus com fé. Nós sabemos que o nosso Deus é um Deus maravilhoso. Nós vamos pedir a sua bênção em favor de toda a Irmandade, e que Ele nos mande do céu também a sua palavra. Ajoelhados em nome de Jesus, oremos a Deus. Amém. Aleluia, Senhor. Santo é o poder de Deus. Senhor nosso eterno Deus, Pai de toda consolação e Pai nosso também, nós estamos ajoelhados aos teus pés em oração. Aleluia, glória ao nome do Senhor, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, glória a
Jesus. E alá, salama. Canta Jesus Santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Te damos graças, Senhor, pelo fôlego de vida, pela oportunidade de fazermos direito aquilo que não saiu muito bem no dia de hoje. Senhor, renova as nossas forças e não nos permite, Senhor, cair no desânimo e nem no marasmo na nossa vida espiritual. Graças a Deus, Senhor, a Tua misericórdia se renova todos os dias na nossa vida. E nós estamos, Senhor, firmados na Tua boa palavra, esperando de Deus a redenção das nossas almas, a salvação da vida eterna. Estamos reunidos essa manhã no nome do Senhor Jesus, para glorificar a Deus por esse culto que Tu nos tem dado, pela presença da Irmandade que se desprendeu das suas casas, dos seus compromissos, um dia bastante atípico de eleição, onde todos têm seus compromissos, mas estamos aqui, antes de tudo, para adorar aquele que já foi eleito desde a nossa existência, o nosso Deus, Criador do céu e da terra, o nosso Rei Jesus, aleluia. Ó Deus, te damos graça, porque em tudo Tu nos tem ajudado, a nossa semana transcorreu bem, Senhor, dentro daquilo que foi possível fazer, fizemos, o que não pudemos fazer, entregamos nas Tuas mãos, e temos por fé como feito no nome do Senhor Jesus. Ó Deus, e vai se iniciando agora uma nova semana essa que queremos entregar na palma das Tuas mãos, e te pedir, Senhor, que faze a Tua bênção ser derramada sobre a nossa vida no nome do Senhor Jesus. E ajuda-nos, Senhor, a em tudo glorificar o Teu santo nome. Abençoa os pedidos de oração da nossa Irmandade. Cada um que pediu está crendo, confiante em Deus, esperando, Senhor, resposta daquilo que tem buscado. Nós cremos que a Tua palavra é fiel e verdadeira. O Teu povo tem sido despertado, Senhor, para orar, para clamar, para fazer propósito diante de Ti. E nós, Senhor, cremos que Tu tens recebido como incenso de suavidade nessa manhã, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Enche esse lugar da Tua glória, Senhor. Enche esse lugar da Tua presença. Enche o Teu povo de alegria. Passa em cada banco, passa em cada coração. Repreende agora toda enfermidade no nome de Jesus. Senhor eterno, ajuda-nos, ó Pai, a, Senhor, clamar pelos enfermos, como a Camilinha, o bebê, como a irmã Ju, a irmã Virgínia, a irmã Patrícia, a nossa irmã Ana, que está aqui junto de nós, a nossa irmã, salvo engano, Meire, não me lembro ao certo, lá de Orlando. Senhor, outros tantos que pedem as nossas orações, entregamos todos na palma das Tuas mãos. Irmão Abimael, Senhor, que está em estado grave naquela UTI, em nome de Jesus Cristo, visita os pulmões dele agora, Senhor. Tu pode dar vida, manda esse espírito de morte embora, em nome de Jesus Cristo, ó Deus maravilhoso. Pai santo de graça e de poder, faze, Senhor, com que essa manhã a Tua palavra seja enviada do céu para todos nós, que ela possa falar com as nossas almas e encher o nosso coração de alegria. Abençoa, Senhor, os nossos irmãos da música, as nossas irmãs lá no Espaço Kids, as nossas irmãs que prepararam o café, os obreiros na portaria, Senhor, os músicos, organistas, o ministério da Tua obra. Todos, Senhor, estão dando um pouquinho de si para que esse culto aconteça. Senhor, tem alguma coisa diferente que Tu quer fazer aqui essa manhã? Algum mover de Deus diferente no coração da Tua igreja? Coloca-nos debaixo do sangue de Jesus Cristo. Alamaia, Jesus. E enche o Teu povo da Tua santa presença, ó Deus. Senhor eterno, abençoa a Tua obra nos quatro cantos da terra. Onde estiver o Teu povo, Senhor, ajuda com que a Tua presença esteja lá também. Abençoa no dia de hoje essas eleições. Senhor, todo o poder que está constituído não está senão por Deus.
Que o Senhor permita que pessoas de bem assumam, Senhor, essas prefeituras e os vereadores, e que nós continuemos a ter liberdade de te servir, Senhor, de todo o nosso coração. Assim, ó Deus, toma tudo nas tuas mãos, pedimos as tuas bênçãos, é no nome de Jesus Cristo, teu santo Filho, que vive para toda a eternidade. Glória a Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Ó Deus santo, Deus seja louvado. Amados, nós abriremos alguns momentos para os testemunhos. Antes disso, nós vamos fazer a apresentação de uma irmã que vai iniciar a tocar nos cultos, fazer a meia hora. A Mônica foi apresentada quando começou a meia hora? Foi? Então vem, Kezinha, deixa eu já te apresentar. A irmã examinadora está aqui hoje, com a Val. Aliás, as examinadoras, diga-se de passagem, nós estamos privilegiados. Sobe aqui, filhota. A Kézia, ela já é musicista nessa congregação, ela toca saxofone. Mas tem uma moça jovem, cheia de talento, foi se dedicando ao órgão também. E hoje ela começa a tocar para fazer as meia horas no culto oficial para nós. Ela vai, no culto da noite, ela vai dividindo com a irmã Mônica. Logo parece-me também que a Ellen vai entrar. Não sei onde a Ellen está, acho que está lá no Espaço Kids. Ah, está ali escondidinha. E as outras irmãs vão, a Bruna está se aplicando também, e as outras vão entrando tocar. Então a Irmandade receba a nossa nova organista, no amor de Deus, em nome do Senhor Jesus. Deus seja louvado. Eu estou muito feliz, eu falei para o Rodrigo agora, estou quase emocionada aqui, que eu sempre tive o desejo, né, de tocar órgão, mas nunca tinha oportunidade. Aí eu comecei no sax, eu ganhei um sax, comecei a tocar o sax, mas Deus nunca tirou o desejo do meu coração de tocar o órgão. E aí eu fui treinando em casa, aí eu fiquei um tempinho com a Dani, esposa do Rodrigo, treinando no órgão. Depois de um tempo aconteceu algumas coisas, eu tive que parar. E hoje eu vim retornar. Eu comecei a treinar em casa, hoje eu passei com a irmã Dani também. Fiz algumas lições, ela falou assim, olha, já está pronta para treinar meia hora. E aquilo ali alegrou muito meu coração, eu já fiquei muito emocionada. Agradeço a Deus pela oportunidade. Deus seja louvado. Amém. Tem um jeitinho de profeta, não tem? Um jeitinho de ficar no púlpito? Tá bom para vir pregar aqui. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, nós vamos abrir a liberdade para os testemunhos. Aliás, tem que apresentar o irmão Saulo também, né? Que é novo músico, né? Vem, irmão, por favor. Do lado de cá. Ficou alguém sem apresentar que nós não... Você, Samuca? O Cosmo? Hã? Não apresentou o Léo também? Então vem, Léo, já. Para apresentar também. O Biel já é, né, Biel? O Biel já é apresentado. O Cosmo não, né? Já foi apresentado o músico aqui? Foi, André? Eu não confio nele, não. Pode vir, irmão Cosmo. Ah, tá. Vem, irmão Cosmo, ligeiro. Fica de pé, irmão Cosmo. Ah, você já está de pé. Sobe, irmão, pode subir. Vem, Léo, você não vai escapar. Vem. Esse é nosso irmão Saulo, junto da... Como a irmã se chama, irmã? A irmã Sirlene. Eles estão se membrando aqui nessa congregação. Ele é músico, toca clarinete, mas acho que hoje está tocando sax, né? Está tocando sax, é multi-instrumentista. Quem toca palheta, toca tudo que é instrumento. Então, a Irmandade vai vê-lo congregando aqui, junto do Léo também, irmão Leonardo, que toca tuba, toca trompete. Vem, irmão Cosmo, aqui para a turma ver você na câmera. O pessoal lá da D Perus vê você, tudo que eu quero. Vem mais. A turma da live não está vendo? Agora tá. Esse irmão altão aqui é o irmão Cosmo. É ele que dá os estudos bíblicos de sexta-feira. Então, irmão Cosmo, irmão Léo é instrutor de música. Eu não sei se você sabe, hoje à noite você vai dar aula de bônus, tá sabendo? Não. Acabou de ficar sabendo, então. Vai começar umas irmãs aí. Preciso de você. Recebam os nossos irmãos como músico, no amor de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos, irmão, quer testemunhar? Léo, irmão Cosmo, irmão Saulo.
Não? Então, pode voltar. Deus que abençoe. Estamos na liberdade dos testemunhos, os irmãos e as irmãs. Procurem ser breves e contem. Nós queremos ouvir o que Deus tem feito. Deus seja louvado. Eu já passei na minha mão também. Vem, Kátia. Vem as mulheres primeiro, né, Nicolas? Vem, Kátia. O Nicolas está... Se deixar, ele prega no curto, e nós queremos. E nós queremos, não achamos... Pode baixar aí. Deus seja louvado. Amém. Tirei até a máscara, pedi permissão para que vocês vejam o rosto da irmã Kátia, dessa abençoada. Eu agradeço a Deus por dia de hoje, agradeço a Deus pelo Senhor ter, por eu e minha família, né, seguir aos caminhos do Senhor, por Ele ter me criado no ventre da minha mãe e por ter conhecido essa família maravilhosa que um dia estaremos no reino do céu. Para quem assistiu a live de sábado, quem assistiu? Oh, glória aí, irmão. Alguns irmãos estão assistindo, glória a Deus, irmão. Deus fez algo maravilhoso, né, na minha família, na minha vida em especial. Como os irmãos sabem, a gente sempre tem as orações também de segunda. Eu vou frisar essa oração de segunda, porque eu creio que foi ali que o Senhor realmente me atendeu, porque o meu coração realmente foi quebrantado, como a oração de Ana. Aquela oração no qual você não tem nem palavras mais para dizer o quanto você precisa e necessita de Deus. E eu falo para os irmãos que o Senhor é aqui, nessa casa. Eu falo para os irmãos e para as irmãs que Deus é fiel conosco e que Ele não brinca em serviço. Enquanto nós estamos lentos, o Senhor está agitado, 100%, trabalhando a todo vapor pela minha vida e pela sua vida. Para falar para vocês e para aumentar a fé, como já foi falado hoje de manhã, sobre fé, para que a gente possa dar glória, mesmo sem poder, mesmo sem sentir. Eu ganhei uma bênção maravilhosa dentro de um tanque de batismo desta igreja vazio. Meu esposo falou assim sobre limpar o tanque de batismo e vindo da parte dele de estar na casa de Deus e fazer a obra, a irmã Kátia saiu correndo rapidinho para fazer a vontade de Deus. Porque se dependesse da irmã Kátia, ela não sairia daqui, eu não sairia de fazer as coisas de Deus. Não que ele não faça. Mas é um desejo do casal que os dois estejam sempre na obra. Vamos limpar? Eu falei, vamos. Eu chego do serviço, troco de roupa e vamos que vamos. Com mais um casal de amigos, estávamos aqui na quinta-feira, limpando o tanque de batismo. Não sei se eu conseguiria limpar ou não, devido ao tanto cheiro de cândida que uma irmã colocou ali no tanque, porque era para desinfetar mesmo, acho que ela pensou, e o cheiro de cândida, nós limpando o tanque. Com muita alegria, com muita alegria. Como do nada, minha filha e meu filho entram na igreja, e eu deixei eles em casa. E eu lá, que eu sou muito alta, como os irmãos estão vendo, estava ali dentro, não estava vendo nada, só vi a voz da minha filha me chamando na igreja. Parecia a cabecinha para trás do púlpito para ver se era verdade. Ela me chamando, mãe, mãe. Eu falei, como assim? O que você está fazendo aqui? Ela, não briga comigo porque foi a tia Mara que me pegou. Aí a irmã Kátia já começou a xingar a irmã Mara dentro do tanque já. O que ela foi fazer? Tirando a autoridade minha e sua, ainda brigando com meu esposo. Olha o que ela faz, né? Por que ela fez isso? Aí a gente discutindo assim rapidamente, assim no bom sentido. Ela e meu filho entregam para mim e para o meu marido uma chave e um documento. Aí ela falou, é para vocês saírem lá fora. Falei, sair lá fora? Mandaram vocês sair lá fora, os dois. É para ir os dois juntos. Falei, tá bom. Só que foi tão rápido que eu acho que assim, os dois irmãos que estavam com a gente, acho que já estavam lá na rua já, né? E os dois aqui, né, com cara de perdido, ficam olhando para a cara do outro, tentando entender o que estava acontecendo. Eu falei, mas o que está acontecendo? Não, vamos lá fora. Aí todo mundo saiu, a irmã Kátia ainda, como sempre, toda atrapalhada e lenta, para tentar sair com medo de molhar a igreja. Aí a outra irmã fala, que molhar a igreja? Passa aí logo, que depois eu passo um pano no corredor e não tem problema nenhum. Saí lá fora. Quando a gente sai lá fora, de frente a essa igreja maravilhosa, já tinha uns irmãos reunidos lá, em rodinha. Quando é rodinha, irmãos, parece complô, né? Você fica meio assim. Aí um irmão falou um negócio assim, engraçado, que às vezes a gente pega só o primeiro momento da situação. Ele pegou e falou assim, olha, irmã, cumprimentou, falou, olha, vou falar uma coisa para vocês. Estamos aqui reunidos porque ninguém mais quer te dar carona.
Nenhum dos irmãos mais quer te dar carona. Eles estão de saco cheio de te dar carona. Eu, nossa, meu Deus do céu, né? Que misericórdia. E justamente quem me dava carona estava ali. Aí ele completa e fala, porque a partir de hoje, você vai vir com seu carro próprio. Deus me deu a mim e a minha família um carro para nós podermos fazer a obra. E eu vou contar um segredo para vocês. Meu esposo não está trabalhando ainda. Não havia condições de comprar nada. E o que a gente pensava em comprar com carnê desse tamanho, não existe carnê. E detalhe, Deus é mais maravilhoso ainda, porque nos deu com um tanque cheio. Vocês precisam acreditar nas promessas e nas coisas que Deus vem falando nesta casa de oração. Está na hora de nós ativarmos o nosso botão da fé. Amém. E colocar essa glória, essa força para frente. Não é à toa que os servos de Deus estão nesse púlpito falando de bênção sobre essa igreja, tendo visões maravilhosas sobre essa igreja. Está na hora da gente acreditar, porque aconteceu com essa serva que é membro dessa casa, com essa serva que é irmã de vocês em Cristo Jesus. É essa que está falando para vocês. E está na hora de vocês não ficarem contando bênção de outros irmãos. Está na hora de vocês mesmos contarem a bênção que aconteceu na sua vida. A partir de hoje é bênção, transborda aqui. Você quer um pouco, irmã? Eu jogo. Amém. Você quer mais um pouco, irmão? Eu vou jogar. Amém. E eu tá cheio aqui, eu vou jogar. Porque quando transborda a bênção sobre um irmão, ele não pega só em quem tá. Ele transborda e pega a quem tiver por perto. E vocês são a minha família. E Jesus está dizendo para nós, através da minha vida, do que ele fez, que ele ouve, ele é presente e ele está se agradando de tudo o que está acontecendo nesse ministério. E se agradou hoje, porque hoje você veio para a casa de Deus. Hoje você veio receber o que ele tem para te dar. E você vai estar um dia aqui junto comigo, como eu estou hoje, agradecendo a Deus por esta oportunidade. Eu pedi um sinal, e cuidado com o sinal. Porque eu pedi um sinal, Deus deu um raio. E quase que eu caí. E eu não vou nem perguntar para Deus o que ele vai fazer em relação ao emprego de portas para o meu esposo. Porque senão eu vou ter mais um treco aqui, posso ter um, né? Então, não vou nem perguntar, porque a minha oração foi justamente essa. Eu falei, Senhor, eu não posso parar. E a minha humilhação de pegar carona, porque a gente sente isso, às vezes, fala, de novo eu vou ver com quem eu vou, de novo eu vou pedir carona, de novo, né? Tem carro da irmã que ia sair, eu acho que até pelo porta-mala, pelo porta-luva, saía gente, de tanta gente que estava ali, e ela nem se importava, os irmãos não estavam nem se preocupando se é 3 atrás, se é 4, se é 7, ou se o carro era de 5 lugares, e dava com maior alegria, buscava, emprestava carro, e aqui eu estava. Porque eu falava assim, ô bichinho sujo, você não vai impedir a tua serva aqui de buscar o Senhor. Se eu tiver aqui de bicicleta ou de jegue, como o irmão às vezes fala, eu vou. Se tiver que ligar para o irmão, falar, irmão, vem me buscar porque não tem condições, eu vou do mesmo jeito. Porque não é humilhação que vai impedir de eu receber aquilo que o Senhor tem para me dar. E isso não só aumentou minha fé 100, mas 500%. E os irmãos vão ter que me aguentar a falar o tempo todo que o nosso Deus é bom. Amém. Rindo ou chorando, eu sempre, vou falar que o nosso Deus é bom e que vale a pena dar glória e que vale a pena passar a situação que passamos, porque Ele está nos preparando para entrar no reino do céu, porque lá não dá para entrar de qualquer jeito, precisa ter uma preparação, precisa ter uma estrutura. Então, eu sei que tem muitas pessoas envolvidas em relação à bênção que nós recebemos, mas eu tenho certeza que o Senhor já vai dar o dobro a eles, amém, pelo coração feito. Porque o Senhor planejou tudo. Feita a situação, o Senhor deu tudo perfeito. O irmão foi contando algumas coisas, a gente entendeu que realmente foi de Deus. E o choque que o Senhor me deu, nessa quinta-feira, irmãos, não tem como explicar. Porque milagre não se explica. Amém? Desculpa o tempo, eu agradeço muito a minha oportunidade. Deus seja louvado. Amém. Para a Irmandade ver como são as coisas de Deus. Quando os irmãos estavam se mobilizando por essa causa, há uns 4 anos atrás, uns 3 anos atrás, eu comprei um carro de um policial. Lá na Zona Leste, em São Paulo, em São Miguel Paulista. E parece que eu vi o Rodrigo aí, ele não veio no culto? Ué, mas eu tenho certeza que eu tinha visto ele. Ah, tá aí, ó. E nós fomos nós dois lá, um pouco aberto, né?
Fomos nós dois para ver essa questão. E eu falei, nossa, é lá na Zona Leste, poxa, aqui. Nossa, você sabe que eu já passei por aqui? Eu falei, um dia eu achei meu sogro perdido nesse posto de gasolina. Ah, aqui tem uma congregação. E fomos embrenhando para dentro de São Miguel. Eu falei, nossa, é perto da casa do homem que eu comprei o carro uma vez. Quando eu viro a rua, era o mesmo homem, irmão. A hora que eu desci do carro, falou, ô Rodrigo, eu falei, ô Ulisses, tudo bem, tudo encaixado, porque Deus prepara uma medida recalcada, sacudida e transbordante. E ele nunca viu os irmãos. E o tanque cheio do carro, quem deu foi ele. Foi ele quem deu. Falou, não, você tem que abençoar os irmãos. Falou, não, então eu dou o tanque cheio. Eu falei, então tá bom, glória a Deus. E o nome de Deus está sendo glorificado. Deus é muito bom, né, irmãos? Deus seja louvado. Irmãos, eu primeiramente quero agradecer a Deus por Ele ter me dado mais um dia de vida. E, irmãos, o meu testemunho é referente ao testemunho da irmã Kátia. Eu, sinceramente, irmãos, a minha felicidade é ver a felicidade da irmandade. Ver a felicidade de cada irmão aqui já é uma vitória para mim. E, irmãos, nessa semana, antes deles ganharem um carro, Deus me revelou que eles iam ganhar um carro, mas eu não sabia de nada. Meu sonho foi que eles ganhavam uma chave de um carro e saíam, irmão. Na quinta-feira, nós limpamos o tanque. Chega aqui o Diego e a Bianca e pede para eles irem lá, entregou uma chave e um documento. E quando chegamos lá fora, lá fora da igreja, um carro. E o irmão Rodrigo falou que a partir daquele momento eles não iam precisar pegar mais carona, porque eles iam ter que dar a carona, porque agora eles têm o próprio carro. Irmãos, eu fico feliz de coração pela vitória deles, porque eles são praticamente da minha família, irmãos. A felicidade deles é algo muito importante para mim e a felicidade de cada irmão daqui igreja. Eu agradeço a Deus. Ah, não, eu tenho mais um testemunho, desculpa. Pegou gosto. Eu tava vindo para a igreja, irmão, que agora eu tô trabalhando aqui na igreja. E acho que, se eu não me engano, fui numa quinta-feira também. Eu desci no ônibus no ponto e tinha ficado um vão entre a descida do ônibus e o ônibus. E a partir do momento que eu encostei no chão, irmãos, uma moto vinha em alta velocidade e a moto parou bem em cima de mim, o cara quase me atropelou. Ele parou em cima da lixeira, porque ele desviou. Mas hoje eu tô aqui feliz, dando glória a Deus, né? Eu agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado. Amém. A palavra diz que os jovens terão sonhos, né? E os velhos visões. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Vou ser bem resumido, porque minha esposa já falou tudo, né? Mas eu quero dizer para os irmãos que eu estou muito feliz, né? Porque o Senhor fez essa grande obra na nossa vida. Já tive muitos carros, né? Mas como eu quero dizer para os irmãos, né? A nossa vida é como uma roda gigante, né? Tanto na parte material como espiritual. Às vezes a gente está lá em cima e ela vai rodando, às vezes a gente está embaixo. Mas quando a gente está com Deus, por mais que ela desça, a gente consegue ficar firme na mão de Deus, né? E realmente, quando eu venho fazer algo aqui para a igreja, eu, o Rodrigo, o irmão Rodrigo, a gente vem na maior alegria. A gente fica muito feliz, né? E de limpar o tanque não foi diferente. E nesse mesmo dia, na quinta-feira, eu fui na minha mãe, né? Eu cancelei minha linha de telefone, né? Fui na minha mãe, eu tinha dado o meu aparelho de telefone para ela, né? Porque todas as coisas que eu desfaço, eu não gosto de vender, eu gosto de dar, independente do valor. Se custa 1.000, 2.000, 3.000, eu gosto de dar, eu não gosto de vender nada para ninguém. E eu dei, né, esse aparelho de telefone para minha mãe, e aí minha irmã estava lá meu irmão estava colocando piso na casa da minha irmã, e era mais ou menos meio-dia. E aí o meu irmão estava parando, eu falei, mas por que você vai parar de fazer o serviço? Aí minha irmã falou, não, é porque acabou a argamassa. E eu não tenho como comprar. E eu, sem condições nenhuma, né, na hora eu falei assim, mas quantos sacos precisa? Eu falei, precisa de 5, mais ou menos. Aí eu falei, não, tá bom então. Aí eu fui lá no depósito, né, comprei e falei para ela, tá aí. Aí ela falou, depois eu te pago, né? Aí na hora Deus tocou no meu coração, eu falei, não precisa pagar não.
Isso é um presente para continuar aí fazendo peso, né? E aí logo em seguida eu liguei para minha esposa, falei, amor, eu comprei 5 sacos de argamassa para a Neia, tá? Depois, aí minha esposa sempre ela concorda, né? A gente, graças a Deus, não tem esse problema. Ela já falou, não, amém, é obra. Então, irmãos, o que eu falo para vocês, tá vendo? Às vezes eu fiquei pensando, eu falei, Senhor, eu fiz uma obra bem pequenininha, que não custou nem R$50, e o Senhor vem me dar um carro de presente. Então, irmãos, o que eu quero dizer para vocês o Senhor não mede o tamanho da obra que você faz, Ele mede o que o seu coração deseja, né? Então, eu quero agradecer a Irmandade, né, por esta bênção, né? Quero agradecer imensamente a Deus, porque realmente é muito difícil a gente vindo aqui congregar, a minha irmã Mara o tempo todo indo buscar nós, e era 7, 8 pessoas dentro do carro, a Juliana, então todo mundo, sempre alguém dando carona pra gente, mas não é fácil, é difícil, porque além de atrapalhar as pessoas, os horários ficam atrapalhando, então tipo, é muito difícil, né? Então, irmãos, eu quero agradecer muito a Irmandade por ter me ajudado. Eu não sei quem foi as pessoas que abençoou, porque para mim quem abençoou foi Deus. Deus tocou no coração e as pessoas abençoou, né? Então eu agradeço muito, tenho certeza que vai melhorar muito a nossa vida, mais ainda, porque congregar e vir com o nosso carrinho para a igreja é uma bênção de Deus. Então eu agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Também quero agradecer a Deus essa manhã por tudo que Deus tem feito na minha vida e na minha família. Agradecer a Deus pela minha esposa, 3 filhos e um lar de paz. Agradecer a Deus de toda a minha alma e coração e um sonho de criança que o Senhor se cumpriu na minha vida, de ter o prazer e o privilégio de falar, eu e minha casa louvamos ao Senhor. Sou grato a Deus, irmãos, por quanto eu não vi a hora de chegar esse momento para poder estar aqui em frente à Irmandade, pagar um voto que eu fiz na maior angústia da minha alma e tristeza, quando eu recebi um resultado de exame dando que eu estava e tinha contraído essa enfermidade do Covid. Eu trabalho numa clínica de idoso e passei por essa situação, tendo que ver a minha família atrás de um portão a 3 metros de distância. A vontade era de entrar dentro da minha casa e poder abraçar os meus filhos, mas eu não podia. E tinha uma incerteza, a única certeza que eu tinha é que Deus estava na minha vida, e se Ele me levasse, eu tinha certeza naquele momento da vida eterna. Mas eu cobrava ao Senhor das promessas que Ele tinha feito quando criança, que eu iria ver os meus filhos, meus netos, e vendo aquela situação, irmãos, precisando trabalhar, terminar meus compromissos, terminar minha casa, eu cobrava do Senhor aquela situação, que Ele resolvesse, fosse presente e me libertasse daquilo lá. Fiquei uns dias fora de casa e já evitei de ir lá para ver eles, para não causar constrangimento, principalmente por causa da minha menina mais nova, e ela ficava muito triste, meus filhos chorando, a minha esposa na mesma situação. Um dia, irmãos, eu só sei que as barreiras, como eu posso dizer, da religiosidade foi quebrado na minha vida, e a única coisa que eu vi no momento da maior angústia da minha alma, com mais 6 amigos daquela situação que trabalhavam no mesmo lugar, que eu olhei, eu vi uma determinada igreja, e nessa daí eu tomo conta, que faz parte de onde eu trabalho, eu entrei dentro daquela igreja, não me prostei em imagem, mas eu fiz uma oração com fé, com o rosto na terra, e falei, se Deus está na minha vida, Ele vai operar um milagre, e eu tenho certeza que o meu resultado vai sair primeiro de todos. E se isso acontecer, eu quero que Deus faça um compromisso, que eu faça um compromisso com Deus, que todos possam ver o meu compromisso e o meu voto sendo cumprido a cada dia. Irmãos, eu nunca fiquei na situação com barba, nem cabelo grande, nunca, não gosto disso, não foi isso que eu aprendi desde berço, fui ensinado de um jeito diferente. Então, aquilo ali eu senti no meu coração, não vou aparar minha barba e nem o meu cabelo. E foi assim que eu fiz, irmãos. O resultado do meu exame saiu uns dias depois, numa quarta-feira,
e para confirmar, saiu dos outros na sexta para o sábado. Eu falei, então é esse o confirmado que eu vou fazer com Deus, não tiro minha barba e nem o meu cabelo, e dei uma data, e assim fiz, e deu negativo, e o Senhor me libertou por completo. Eu agradeço a Deus de toda a minha alma e o meu coração, no momento mais difícil da minha vida, em que eu estava numa prova espiritual muito grande, assistindo a live daqui, irmãos, e eu sentia a palavra falar comigo, mas eu precisava de congregar, mas numa fraqueza terrível. Alguém entrou em contato comigo pelo Mensage, me convidando para congregar, e hoje eu estou aqui, irmãos. A cada culto eu me sinto mais firmado nessa rocha que é Cristo, e o meu compromisso com Deus eu tenho certeza que é granjear o meu talento até o último dia da minha vida. E eu tenho certeza disso. Eu agradeço a Deus por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Ontem, no meu trabalho, eu vim passar muito mal, eu tenho um cálculo renal, e depois do almoço, irmãos, do nada, em questão de fração de segundo, eu passei muito mal, e eu fui correndo para o hospital, cheguei lá, irmãos, e eu fiz uma oração do Pai Nosso, sentado no banco, estava cheio o hospital, fiz uma oração do Pai Nosso com as mãos abertas, todo mundo ficou assustado, eu nem me importei com isso, fiz a oração do Pai Nosso, quando eu falei amém, foi como se arrancasse aquela dor dentro de mim, e eu não precisei ir no hospital até agora, e fui liberto também. Cobrei do Senhor, falei, Senhor, amanhã tem aula de música, eu preciso congregar, não posso ficar enfermo, me ajuda. E foi assim que aconteceu, e eu estou pagando mais esse voto na presença de Deus. Domingo passado tive congregado em Sorocaba, nós fomos fazer uma visita para um amigo meu, e a gente congregou lá com os irmãos, eu trouxe e desejo levar a saudação, da onde Deus der a graça de congregar, com a santa paz de Deus. Amém. Agradeço a Deus por essa força, Deus seja louvado. Glória a Deus. Bom, irmãos, nós vamos, ao longo dos dias, retomando essa parte do culto para abrir a liberdade de testemunho. Ficamos muito felizes de ouvir a Irmandade glorificar a Deus. Aula de música nessa congregação todos os domingos, às 8h30 da manhã, para metais, palhetas, de instrumentos de sopro em geral, e no culto das 18h30 para cordas e parte teórica inicial, que é o Bona. Certo, irmão Léo? E cordas é com o irmão Samuel. Começa hoje à noite essa parte do Bona também. Tem algumas irmãs que vão começar hoje que me chamaram, a irmã Ju, acho que ela não está aí, ela está vendo o culto da noite. Ela mora aqui perto do Cleito. Próximo domingo teremos a apresentação, a ordenação dos nossos irmãos diáconos, às 10 horas da manhã nessa congregação. São 6 diáconos, 5 irmãs da piedade e a reconsideração da irmã Ana, esposa do irmão André, para a obra da piedade nessa congregação também, junto das demais. Vai ser tudo próximo domingo, às 10 horas da manhã. Então, a partir do próximo domingo também, o culto das 20 horas, a live das 20 horas, vai ser transmitida às 6h30 da tarde, tá bom? Então, hoje é a última live das 8 da noite no domingo. A partir do domingo que vem, ela vai ser às 10 e às 18h30, no mesmo horário do culto presencial aqui, que a gente já consegue ganhar um tempinho, né, para poder transmitir o culto para a Irmandade. Os demais, culto todos os dias, às 8 horas da noite, e na terça-feira, às 14 horas. E a mesa do amor, para atendimento dos necessitados, os irmãos têm feito bastante atendimento, pedimos a Irmandade continue colaborando, trazendo alimentos não perecíveis. Os irmãos que ainda não fizeram cadastro de membro, para pegar credencial de membro, peguem com os irmãos na portaria o cadastro e depois entreguem, que aí vocês retiram depois a credencial com eles, tá bom? Até para poder entrar no grupo oficial da igreja, aqui no grupo de WhatsApp. A gente vai colocando a Irmandade conforme vai fazendo o cadastro, porque aqui estão nossa família, estão nossos filhos, nossas esposas, e nós precisamos conhecer as pessoas primeiro, para depois eles conviverem conosco, uma medida de segurança. Tem muita gente mal intencionada, espero que a Irmandade compreenda. Então, para entrar no grupo do Alphaville, tem que ser membro oficial daqui, que é quem a gente conhece, quem come no prato com a gente no dia a dia, assim nós ficamos mais seguros. A Irmandade pode ver que o nosso grupo é uma bênção, nós não temos problema nenhum lá, é só coisa boa, é só alegria que nós temos compartilhado com a nossa Irmandade. Mais algum aviso, Marquinhos? Irmão N. Música, tudo certo? Dia 13, tá vendo? Isso é porque está anotado aqui, ó. Tá, não. O irmão Nicolas esqueceu. Dia 13 de dezembro, às 8h30 da manhã, nós teremos um ensaio geral de orquestra aqui para os músicos e organistas também, e para aprendizes. Vai juntar diversos irmãos, alguns irmãos da CCB, outros irmãos da Assembleia,
nós aqui da CCA, fazer um evento bem gostoso, bem bacana, para os músicos se alegrarem dia 13 de dezembro, às 8h30 da manhã, tá bom? Antes do culto começar, toda a nossa Irmandade convidada, que, por sinal, também já é Santa Ceia, a última Santa Ceia do ano de 2020, com a ajuda de Deus. Vamos cantar o hino 162 e aguardar a palavra do Senhor. 162. Glória a Deus, glória a Jesus, aleluia, Senhor. É a Bíblia, a palavra que ilumina os nossos pés, sempre firme está a estrada que trilhou o Rei dos Reis. É na Bíblia que achamos os conselhos do Senhor, e por eles alcançamos fé em Deus, o Criador. É na Bíblia alcançamos fé em Deus, o Aguardemos a palavra, Deus seja sempre louvado. Santo Jesus, glória a Deus. Irmão Cleiton, os irmãos, com Samuel, Deus, irmão André, Deus dá. Os irmãos músicos, Léo, Cosmo, Saulo, Nicolas, Diegão, glória a Deus, santo é o Senhor, aleluia, glória a Jesus, santo é o nosso Deus. Glória a Deus. Os irmãos, Nicolas, tem a palavra, filho? Vem pregar a palavra para nós. Serve a Deus. Eu fico aqui com você. Vem. Glória a Deus.
Santo Deus, abri em cima, irmãos. Glória a Deus. Segundo livro de Reis, capítulo 4. Todos de pé, irmãos, por favor. Ó, vocês têm que ser espertos igual o irmão Cleito. Ele já levanta de pé e já dá uma espreguiçada, já quer dar uma esticada, né, Cleitinho? Certinho. Segundo livro dos Reis, capítulo 4. Onde diz aqui, Eliseu aumenta o azeite da viúva. Uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse, que te hei eu de fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho, traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse, não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele, vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Até aqui, irmãos. Amém. Pode sentar, irmãos. Glória a Deus. Glória a Jesus, louvado seja Deus. Bem-aventurado aquele irmão que tem essa alegria que essa mulher teve, do Senhor ir até o seu encontro. O que não quer dizer que ela estivesse longe de Deus. Há momentos que a nossa oração nos leva até Deus e momentos que a nossa oração traz Deus até nós. Indiferentemente de como seja, o importante é estar próximo de Deus, estar perto do Senhor e sentir a sua proteção, a sua ajuda, a sua guarida sobre as nossas vidas. Eu não sei se isso acontece com os irmãos, mas deve acontecer com grande parte da nossa irmandade. O crente, ele é livre na última hora, no último minuto, no último segundo. Deus leva a nossa fé ao limite do suportável. A fé e a ansiedade, elas são de mal, elas são brigadas desde sempre. Porque a fé simplesmente espera. E a ansiedade quer na hora, quer agora. E a fé, ela suporta, ela aguarda. E esse conflito dentro dos nossos corações, quando a ansiedade se sobrepõe à fé, então a fé muda de nome. A fé passa a se chamar incredulidade. Da mesma maneira que quando a fé se sobrepõe à ansiedade, a ansiedade muda de nome. Ela passa a se chamar milagre. Tudo começa na concepção dos nossos sentimentos. O que você quer? Incredulidade ou um milagre da mão de Deus? Se você quer incredulidade, é só continuar ansioso, desesperado, querendo que as coisas aconteçam no seu tempo. Se você quer um milagre, espera no Senhor, confia nele e ele tudo fará na tua vida. Glória ao nome do Senhor. Essa mulher viúva, então ela já era desprezada, que era uma sociedade extremamente machista, pobre, era uma outra agravante, um atenuante ruim, e endividada. O marido não deixou posse, deixou dívida. E naquele tempo a dívida matava, ou escravizava, como ia acontecendo com seus filhos. Olha, meu marido deixou dívida e o credor veio receber. Não tem dinheiro, vou levar os filhos para trabalhar escravo até pagar a dívida. Sabe quando ia pagar essa dívida, irmão? Nunca. Porque iria se tornar escravo perpetuamente.
Mas, irmão, antes da escravidão, antes da derrota, antes da prisão do diabo na tua vida, ainda tem a palavra de Deus. Ainda tem uma palavra viva, uma palavra santa da boca de Deus para a tua alma. O adversário pode rondar o teu arraial, mas ele não vai entrar, diz o Senhor. Ele não vai entrar. Glória ao nome do Senhor. Ela viu o profeta e falou: me ajuda. O meu esposo temia o Senhor e ele morreu. E agora o credor está vindo para buscar os nossos filhos para ser escravo. E vai levar embora. Eu já perdi meu marido, já perdi a honra. Agora vou perder meus filhos. Vou perder tudo, 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 tudo. Às vezes, irmão, Deus permite algumas coisas na nossa vida, como aquele cego e os discípulos o viram e perguntaram ao mestre: Senhor, quem pecou? Este ou seus pais, para que ele nascesse cego dessa forma? Porque nós queremos uma justificativa. O que eu fiz errado? Ou alguém fez alguma coisa de errado? Ou a culpa é de alguém? Eu quero uma explicação. Irmão, esquece da explicação. Foca no milagre, foca na obra. O porquê não interessa. Senhor, por que começou essa prova? Eu não quero saber. Eu quero saber quando ela vai acabar, Senhor. Glória a Deus. E o Senhor respondendo disse-lhes: nem ele nem seus pais. Isso aconteceu para que o nome de Deus fosse glorificado. Isso que você está passando, irmão, irmã, é para a glória do nome do teu Deus. Feliz você que ainda nem recebeu a obra e já está dando glória a Deus. Você já está cantando vitória, mas você não acha que você está muito adiantado? Não, não, eu estou crendo no meu Deus, glória a Deus, aleluia, eu creio nas promessas do Senhor, eu creio na palavra, eu creio naquilo que Deus me fala, e o Senhor te diz: creia, está mais perto hoje do que ontem, irmão. Amados irmãos, e ele disse: então tá bom, declara-me o que é que tens em casa então. Veja, irmão, as coisas não vai ser criado, não é como a criação do mundo. Ele perguntou para ela: o que você tem em casa? Deixa eu ver o que eu posso fazer para te ajudar. O que você tem em casa, irmão? O que você tem em casa, minha irmã? Você aí na live, o que você tem em casa? Briga? Palavras ruins? Contenda? Porfia? Ou a paz de Deus? O amor, a tolerância, a condescendência, a compreensão? O Senhor te pergunta, esta manhã, por essa palavra: declara-me, o que é que tu tens em casa? Ela tinha uma botija de azeite. Azeite é vida, azeite é cura, azeite é multiplicação, azeite é fé. E o Senhor pergunta a todos nós essa manhã: como está a tua botija de azeite, irmã? Não pule etapas na tua vida. Você não pode começar uma casa pelo telhado. Primeiro tem que fazer a fundação. O que você acha dessa manhã? Encher a tua botija de azeite da palavra. E com essa botija cheia, todas as coisas serão possíveis ao que crê. Em nome de Jesus Cristo, seja cheia a tua botija. Em nome do Senhor Jesus, sejam cheios os vossos corações da palavra. Declara para Deus: enche-me, Senhor, enche-me da tua graça, enche-me, Senhor, do azeite celestial, enche-me, Senhor, da alegria que vem do céu, enche-me, Senhor, dessa fé maravilhosa. E Deus te diz: eu estou forjando em você uma fé genuína, não uma fé enfraquecida, que depende de que falem, que depende de que aconteça, que depende do governo, que depende do ancião. Não, uma fé ligada no trono da glória de Deus. Se tiver chovendo, você crê; se tiver sol, você crê; se tiver dinheiro, você crê; se tiver sem dinheiro, você crê. Dá glória a Deus. O Senhor vai te fazer autônomo, o Senhor vai te fazer autossuficiente. Aonde você estiver, a fé em Jesus Cristo estará no teu coração, irmão. Glória ao nome do Senhor.
É essa fé que nutre a nossa alma, que alimenta o nosso espírito. Senhor, eu não estou entendendo o que Tu estás fazendo. Parece que as coisas caminharam para pior. Parece, Senhor, que as coisas estão manietadas, estão amarradas. O Senhor te diz, lê do engano teu. Está tudo na minha mão. Eu vou pegar teu adversário no contragolpe e vou te dar vitória. Alamaia, Jesus, Icalamanaya. Ele acha que está por cima, mas eu estou te preparando. Como os hebreus, houve a matança dos meninos, porque eles se multiplicavam muito rapidamente, e eles tinham preocupação de que o exército deles tornasse maior do que o dos inimigos. Então eles foram matando os meninos. Foram matando. Mas teve um que eles não mataram Moisés. Porque a parteira pegava o menino nascido da mãe, toque, quebrava o pescoço igual um frango. Que carnificina, não, irmão? Até onde vai a maldade do diabo, irmão? Não brinca com o que você não conhece. A palavra diz que o motivo de não termos sido consumido vivo é que a misericórdia de Deus se renova a cada dia na nossa vida. Não brinca com o pecado, não brinca com o diabo, que você não sabe a força que ele tem. Ele destrói a tua alma, destrói a tua vida, destrói a tua casa, destrói uma nação, irmão. O adversário é sujo, fica debaixo do sangue do Senhor Jesus. Não brinca com força que você não pode controlar. Seja cheio da força da palavra de Deus, que ela só te faz bem. E através dele veio a libertação. Amados irmãos de Moisés, e nós bem conhecemos a história. Ela disse, eu tenho uma botija de azeite. Ele falou, então, tá fácil. Vai até teus vizinhos, pede vasos vazios, mas não pede pouco. Não pede pouco. Não faz teu Deus pequeno. Casinha, carrinho, roupinha, empreguinho. Queria uma vidinha boa. Não, irmão. Senhor, tu dissesse que eu vou viver do melhor dessa terra. Eu creio, Senhor. Dá-me da tua mão. Sou filho do rei. Glória ao nome do Senhor. Sou filha do rei ou não é, irmã? Você serve um Deus enfraquecido ou um Deus forte, cheio de graça? Você serve um Deus pequenininho ou um Deus grande, maior que todo o universo? Se você crê nessa palavra, dá um glória a Deus aí essa manhã, irmão. Fala para você mesmo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso tudo no meu Deus. E ela, irmão, não questionou. Não tinha nada. E os filhos iam ser presos. Oh, eu não tenho nada, para quem não tem nada, pouco é muito. Foi, tomou os vasos vazios, fechou a porta, ao segredo. E começou a deitar do vaso cheio nos vazios. E de um encher um, aí tá certo. Mas de um encher dois, já começa a desconfiar, já tem milagre aí, glória a Deus. Encheu 3, encheu 5 e foi enchendo. O que acabou primeiro, os vasos ou o azeite? O quê? Você não vai dar conta de abraçar a bênção de Deus na tua vida. O vaso acabou, mas o azeite não acabou, irmão. Se tivesse vaso lá até hoje, ela estava enchendo até agora. Dá glória a Deus. Uma medida recalcada, sacudida e transbordante. E Calamaia, a serva de Deus veio aqui testemunhar, falou, pega a bênção, de tão cheia que está retribuindo, pega a bênção da palavra no nome de Jesus, a fonte não vai secar, o azeite não vai parar, irmão. E se anda lamúria salaia, pega, irmão, desse azeite maravilhoso na tua vida, pode acabar o vaso, mas não acabará o azeite. A farinha da panela não acabará e o azeite da botija não secará, diz o Senhor. Então, irmão, irmã, animados por essa santa palavra, saiamos essa manhã da casa do Senhor com o coração cheio de alegria, de contentamento. Saiba que o Espírito do Senhor invisivelmente está trabalhando na nossa vida, está trabalhando nas coisas que nós não podemos fazer. Tu tem dito, Senhor, essa semana parece-me ser uma semana difícil, Senhor. Eu tenho coisas difíceis para resolver.
Tenho decisões difíceis para tomar. Confia no Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Receba a paz de Deus no teu coração. Eu estou cuidando do teu bem-estar. Tudo que é teu é meu. Fica em paz. Eu serei contigo. Por onde andares, eu serei contigo. Onde puseres a tua mão, a minha mão direita estará sobre a tua. A destra de Deus te sustenta de pé, glória ao Senhor. A mão destra de Deus te sustenta de pé. A graça de Deus te sustenta com vida. Dá glória a Deus, irmão. A unção da palavra está caindo sobre a igreja. Receba em nome de Jesus. Ida e amuia. Receba essa graça. Receba esse renovo. Que todos os olhares e os dedos apontados para você sejam repreendidos no nome do Senhor Jesus. Uns olham para você e dizem: você teve sorte. Outros dizem: fulano te fez alguma coisa, e o Senhor te disse: não, é Jesus na tua vida. Tem um hino que a gente quase nunca canta, depois num outro momento nós vamos cantar com a Irmandade, no Inário Velho era o 295, não sei se ainda é, está dizendo: para salvar-nos, quem veio do céu? Aí o refrãozinho fala: foi o Senhor Jesus. Quem o poder do pecado venceu? Foi o Senhor Jesus. Daqui para frente você vai usar essa frase. Tudo que alguém te perguntar, você diz: foi o Senhor Jesus. Creia, irmão, dá glória a Deus. Foi o Senhor Jesus. Foi o Senhor Jesus, é o Senhor Jesus, será o Senhor Jesus todos os dias da tua vida. Irmão, agarra agora na palavra, em nome de Jesus Cristo, porque o ano vai acabando, irmão, e vai vindo aquelas expectativas para o próximo ano. Bendito seja Deus. E o ano passado, nessas horas, nesses tempos, o Senhor estava mandando a palavra aqui dizendo: Irmandade, prepare-se, 2019 foi difícil, 2020 nós vamos passar na moenda, glória a Deus. Até da igreja fechada Deus mandou na palavra o ano passado, e nós passamos, irmão, está acabando, graças a Deus, estamos pagando o preço. Tem um crente aqui para dar glória a Deus pela palavra? Aleluia, o nome do Senhor. Está acabando, irmão, o melhor de Deus está vindo na tua vida. Chega de comer o bocado seco, os rios brotarão na tua terra, a chuva virá sobre a tua lavoura, a erva produzirá o seu fruto. Receba a unção da palavra, em nome de Jesus. Pode dar glória a Deus. É tempo de colheita. É tempo de colheita. É tempo de ir para casa com os molhos atados do trigo, irmão. Eles amarravam o molho e faziam aqueles molhos enormes. Ele não é pesado, mas ele é grande. Vai para a tua casa essa manhã com teu molho cheio, em nome de Jesus. Por essa boa palavra. E aquela mulher foi abençoada, pagou a dívida e viveu do resto. Era muita coisa, irmão. Azeite era moeda de troca, tinha poder de dinheiro, e o Senhor está te dando um azeite celestial. Tu está sendo essa manhã ungido para uma grande obra na terra, no nome de Jesus Cristo. Uma obra espiritual na tua vida. E as coisas materiais que te faltam, o Senhor te diz: eu começo a acrescentar hoje. Essa semana ainda, eu te mostrarei que sou contigo. Essa semana ainda, e ela, Maia, te dou resposta dessa tua oração. Tu ainda essa madrugada disseste: Senhor, tu não tens falado comigo. E o Senhor te diz: eu te respondo agora. Sim, minha serva, eu serei contigo. O Espírito da vida está cercando os teus caminhos agora pela palavra. O Espírito da graça está cercando os teus caminhos. E sopros de morte têm vindo nos teus ouvidos. Mas o Senhor hoje te sopra a vida. Recebe em nome de Jesus. O sopro de vida em nome do Senhor Jesus. O sopro de vida em nome de Jesus Cristo. Receba a vida da boa palavra de Deus. E nesse novo tempo que se inicia na sua história, não olhe para a esquerda, nem olhe para a direita. As coisas que o teu braço não alcança, a palavra alcança. Você não pode ir, você não pode falar, você não pode resolver. O Senhor te diz: fica no teu lugar, eu vou representando você. Se você crê, pode dar glória a Deus. No céu tem anjo, tem arcanjo, tem querubim, tem serafim. A turma trabalha 24 horas por dia, irmão. Se o querubim não der jeito, vai o anjo. Se o anjo não der jeito, vai o arcanjo. E se ninguém resolver, vai o teu Deus.
Alamassa laí alamaia. Icalamúria sirianda alamaia. Dá glória a Deus. Toma posse da palavra. Recebe em nome de Jesus força nova. O meu anjo está contigo. Glória, glória a Jesus. Aleluia. Para encerrar a palavra, eu fui atender a Santa Ceia uma vez em Mogi Guaçu. Há muitos anos isso aí já, uns 5 anos atrás. Eu estou vindo embora, eu não sei o nome daquela estrada lá, mas que vem sair aqui em Jaguariúna, depois na rodovia Dom Pedro. E passou o pedágio, tem uns radar inteligentes, um pouco mais adiante, estava sozinho. O guarda mandou parar. Eu passei bem devagarinho por ele e o outro da frente mandou parar, porque eles estavam fazendo uma blitz, não sei o que era. Aí mandou parar os seus documentos, documento do carro. Eu dei o documento, estava tudo certo, estava de cinto. Ele falou, e o passageiro? Eu falei, não sei, que passageiro? Ah, o rapaz estava aí do seu lado aí. E eu, não, estou vindo da igreja, estou sozinho. E ele ainda brincou, falou, vai ver que era um anjo. E na hora, mas ele falou com ironia. Mas só um pulou do carro, porque andando, não sei. Falou, vai ver que era um anjo. Aí o Senhor falou no meu coração, era um anjo, ele estava contigo, ele está contigo. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus das alturas. Santo, santo é o Senhor. Bendito seja Deus. Aqui na Araguaia, em frente ao escritório do Mão N, tem uma Sodimar que tem um café. Há uns 10 dias atrás, a Dani me mandou uma lista de compra para comprar umas coisas, a moça estava separando, eu fui tomar um café. Sentei, a mocinha veio, eu falei, vem um café, por favor? Ela falou, claro. Ela veio com 2 xícaras. 2 pires, vive o Senhor, cuja presença estamos. E pôs, eu falei, era um café só. Ela falou, mas seu amigo não vai tomar? Eu falei, vai tomar, obrigado. Paguei os 2, tomei só um e estou aqui dando glória a Deus. Recebe, irmão, vocês creem em anjo? Não sei, Deus sabe. Alamaia, salaí, alamaia. O meu anjo está contigo. Ele vai tomar tua mente, ele vai tomar posse do teu ser agora pela minha palavra. E onde você passar, os espíritos vão se sujeitar a ti. Receba em nome de Jesus Cristo unção pela palavra de Deus. E vai para tua casa em paz. O Senhor te diz, a botija já está cheia. Deus seja louvado. Glória a Jesus, aleluia. Nós vamos agradecer a Deus, irmão N virá orar por nós. E pede, irmão, pede, irmão, pede, irmão. Por favor, igreja, você tem que aproveitar essas boas oportunidades quando o Senhor está derramando a sua glória. Senhor, me enche da tua palavra, me enche do teu azeite. Eu não quero nada do pregador, eu quero alguma coisa de ti, Senhor, da tua palavra, da tua parte, porque tu és bom para comigo. Para que é, filha? Ah, tá bom. A tia Diná? É para chamar esse hino aqui no final? Alguém que pediu esse hino? Tá bom, então tá bom. Nós vamos cantar. Acho que não tem eu 356, né? Se não tiver, vai ficar sem letra, mas nós vamos cantar no encerramento 356, tá bom? Vamos, N, agradecer. Então obedece, filho. Então vem, faça, respeite vindo. Então respeite vindo. Você tem que respeitar, vem. Glória a Deus. O patrão falou, filho, é uma conversa só. Vamos fazer depois da oração. Obrigado por lembrar. O N designou o irmão Samuel para orar e está tudo certo. Glória a Deus. Oremos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eterno Deus, Criador dos céus, Criador da terra, Criador nosso também. Senhor, nós estamos aqui, aleluia, Senhor, na manhã desse domingo, Senhor, na tua casa, Senhor, para te agradecer, Senhor, pela noite de sono que tem dado a cada um, Senhor. Tem abençoado, despertado o teu povo para estar aqui, Senhor, congregado. Estivemos aqui, Senhor, na manhã, na aula de música. Senhor, tu tem
muito nos abençoado, Senhor. Tem trazido novas pessoas para agregar a nós, Senhor. Isso é, Senhor, o cumprimento da Tua palavra, Senhor. Tu tem falado, Senhor, muito que vai despertar do norte, do sul, do leste, do oeste, Senhor. Nós cremos dessa forma, Senhor. Neste momento, Tu está despertando aquele que está lá, Senhor, parado, angustiado, Senhor, que em breve estará aqui junto a nós, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por esse culto, Senhor, pelos hinos, Senhor. Glória a Deus. Te agradecemos, Senhor, pelos testemunhos, pela bênção que Tu tem derramado ao Teu servo, Senhor. Acreditamos, Aleluia. Senhor, que Tu está movimentando, Senhor, outras bênçãos que entrará na vida dos Teus servos, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, também pela Tua palavra, Senhor. A Tua palavra, essa, Senhor, que desce e faz obra, Senhor, transforma a vida do Teu povo, Senhor. Nós acreditamos, Senhor, que nesse momento, Senhor, ela está movimentando as águas através da Tua palavra, Senhor. Amém, Jesus. Senhor, te pedimos também, Senhor, hoje é um domingo, Senhor, que temos algumas obrigações a fazer, Senhor. Deus. Ilumina Teu povo, Senhor, Por caridade, para que não troque, para que não vai pela amizade, Senhor, para que não vai pelo conchavo, Senhor, mas que Tu ilumine, porque os Teus representantes na terra, Senhor, eles serão que vão reger, Senhor, as nossas vidas no decorrer desses 4 anos, Senhor. Sim, ajuda, Deus. Senhor, para Por que caridade, cada um Senhor. entre na votação, Senhor, e faça, Senhor, o que for melhor para o Teu povo, para a nação, Senhor. Amém. Senhor, abençoa também o domingo de cada um, Senhor. Alguns irão para mais perto, outros para mais longe, Senhor. Abençoa cada um, Senhor. Abençoa, dá um domingo de paz, Senhor. Alguns voltarão à noite, estarão congregados, Senhor. Abençoa, Senhor. Já prepara, Senhor, para que tenham um culto abençoado hoje à noite para nós, Senhor. Senhor, todas essas bênçãos nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo, que é bendito e eterno. Amém, Jesus. Glória a Deus nas alturas. Santo é o poder de Deus. Aleluia. Enche a tua botija de azeite, dá glória a Deus. Enche, irmão, leva para casa. O teu pão foi lançado sobre as águas, agora Deus está te dando de repartir com 7, até com 8. Glória a Deus. Glória a Jesus. Deus seja louvado. Irmãos, todos de pé, por favor. Aí nos bancos, diante de vocês, há os envelopes para as ofertas, que são destinados às mais diversas necessidades da obra de Deus. Pedimos a colaboração da Irmandade naquilo que Deus preparar. Nós temos diversos compromissos a sanar dessa congregação. Nós ainda pagamos mensalmente esses equipamentos novos da transmissão que ficaram bem caros. E pedimos a ajuda da Irmandade. Abre o teu coração para Deus. Se alguém precisar passar cartão, dirija-se até a portaria agora, já lá, irmão. E nós vamos aguardar para fazer a oração das ofertas, para depois cantarmos o hino. Alguém precisa passar cartão? Ou já passaram na chegada? Já tinha? Já está preparado, glória a Deus. Ninguém? Não precisam? Então tá, vamos orar então pelas ofertas. Senhor, te damos graça por esse domingo estar na tua presença e de tudo aquilo que tu tens feito por nós, ó Deus. Nós cremos que a tua palavra já encheu a nossa botija de azeite. Faz prosperar o fruto do trabalho do teu povo, que não falte o pão de cada dia, não falte a paz de Deus e a alegria de estar diante da tua presença. Recebe no céu essas ofertas, junto da nossa oração, em nome de Jesus Cristo, bendito para sempre. Amém. Pode passar recolhendo, irmãos, por favor. Os obreiros vão passar recolhendo os envelopes, os irmãos entreguem a eles, por favor. Nós vamos nos despedir com o cântico 35612. Não tem, né? Não tem problema, vai sem letra. Para os irmãos da live aí vai ficar só a música, mas foi um pedido aqui que nós não podemos deixar de atender, tá bom? 35612. Glória a Deus, louvado seja Deus.
Glória a Deus. Na hora que fizer o encerramento do culto, que os irmãos o irmão Bruno vai fazer o encerramento da live, a Irmandade permaneça nos lugares, nós vamos fazer a oração do círculo de oração, né, irmã Mara? Tem os pedidos aí para a nossa Irmandade. Não se esqueçam que às 18h30 tem culto novamente, presencial, e às 20 horas é o último culto de domingo, às 20 horas é hoje, tá bom? O irmão Tiago que atende hoje, né? Às 20 horas, o santo culto. Estendam as mãos e recebamos a santa e gloriosa paz de Deus, a graça de Jesus e o conselho da santa palavra estejam nos nossos corações. Amém. Amém.